Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Meus queridos, venho aqui trazer uma breve reflexão a pedido de uma ovelha nossa. Amém. Pediu para que ele tirasse uma dúvida. E para a glória de Deus e honra de Jesus, venho eu aqui trazer uma breve reflexão para mim e a sua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações, deixa aí um gostei, deixa seu like, amém, irmão? Você que tiver dúvida de alguma coisa, escreva aí nos comentários abaixo, que com certeza, para a honra e glória de Deus, nós iremos responder a sua pergunta assim que possível. Amém, irmãos? E desde já, amados, agradecemos a sua participação. Divulgue esse canal para que ele venha crescer, amém? E venha alcançar almas, e venha mudar histórias, irmãos. Então, sem demoras, vamos ler algumas passagens aqui para que a gente venha entender, porque é uma palavra bem complexa, tem muito conteúdo, mas vamos tentar resumir aqui o máximo, amém, irmãos? Que diz assim a primeira leitura, Mateus capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa foi a dúvida da nossa ovelha, irmãos. Meus queridos, muitas das vezes, o ser humano, ele bota a sua confiança, bota a sua prioridade nas coisas desse mundo, na conquista, no dinheiro, no bem material, na aparência desse mundo. Porque aqui nesse mundo, amados, a gente só vale o que tem. Para o mundo, se você tem R$1, você só vale R$1. Se você não tem nada, você não vale nada. Se você tem 1 milhão, então você vai valer esse 1 milhão. Então, aqui a aparência desse mundo, nós valemos o que possuímos. Porque o mundo, ele olha a aparência exterior. A pessoa mundana, ela olha a aparência exterior. É você querer comprar um carro e você olha a aparência, a carenagem, olha a situação por fora, mas esquece de olhar o mais importante. O que é o mais importante de um veículo? O motor, que é o coração do carro. Trazendo para nós, a gente olha muitas das vezes para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e aos olhos carnais, aos olhos humanos, aquela pessoa não se encaixa, não se adequa a padrões que é exigido pelo mundo. Ah, o irmão não tem uma boa roupa, a irmã não tem uma boa roupa, o irmão não tem uma boa casa, a irmã não tem uma boa casa, o irmão não fala direito, a irmã não fala direito. Então, costuma-se julgar-se a aparência, irmãos. Mas nós não devemos julgar um livro pela capa, nós temos que julgar o interior, ou seja, o seu conteúdo. Porque o conteúdo é que vai dar vida, é que vai dar sentido ao livro. Ou seja, não é o que a pessoa aparenta ser, mas sim o seu interior. Porque a aparência desse mundo, irmãos, passa. Então, muitas das vezes,
as pessoas olham para mim e para você e nos julgam precipitadamente. Porque para o mundo, se você está bem vestido, você é bem aceito. Mas se você não está bem vestido, você é rejeitado. Então nós precisamos entender, amados, que essas coisas, essa palavra que Jesus falou aqui, que foi na tentação de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não quer dizer que você não precisamos trabalhar, não precisamos comer, não tem nada a ver isso. Porque esse corpo físico que a gente vê, que as pessoas olham, que as pessoas julgam o exterior, esse corpo físico, ele se alimenta de pão, irmãos. Terreno, pão físico, ele precisa disso. Mas muitas das vezes a gente acaba colocando confiança aonde não tem, aonde não deve. Porque tudo isso perece. A água que você bebeu, você nunca mais vai tornar a beber. A veste que você usou e que se estragou, que se rasgou, nunca mais você vai tornar a vestir. O dia de ontem você não vai voltar lá. Uma palavra lançada, ela nunca tornará atrás. A gente não pode apagar uma palavra lançada. Porque quando a gente fala algo, irmãos, a palavra que a gente lança para fora. Ou seja, uma palavra lançada, ela é impulsionada para frente. Então a palavra que você passou, o segundo que você falou atrás, você não pode voltar lá. Então isso é aparência física. Isso é aparência terrena. Tudo aqui passa, irmãos. Mas aí nós acabamos, muitas das vezes, esquecendo do mais importante. Muitas das vezes as pessoas estão muito bem satisfeitas por ter o pão de cada dia dentro de casa, ou seja, o físico. Esse corpo físico que eu e você vemos, que nós tocamos, que nós precisamos para fazer coisas, para trabalhar, para andar, para fazer necessidades, para conquistar objetivos, ele precisa de pão físico. Então, esse corpo se alimenta com o pão físico. Só que o pão físico, irmãos, ele não alimenta o espírito. Então, por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando alguém morre, isso é tão forte, irmãos, que quando a pessoa morre, por mais que ela tenha riquezas a esbanjar, milhões, mansões, quando ela morre, ela não leva nada, ou seja, não viverá das coisas terrenas. Nem só de pão viverá o homem, porque para que o nosso espírito venha se alimentar, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Então começa a se cumprir o que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ler, orar, se consagrar, caminhar para a casa de Deus. Porque entenda só, para a gente obter o pão físico, nós temos que caminhar para o nosso trabalho. Dependendo de região para região, uns trabalham de segunda a sexta, outros trabalham de segunda a sábado, outros trabalham de domingo a domingo, ou seja, caminhando para o seu lugar de trabalho. Outros trabalham dia sim, dia não.
Uns trabalham durante o dia, outros trabalham durante a noite, mas todos caminham em busca do pão. Todo dia a gente se direciona a um lugar onde a gente vai trabalhar para que no final do mês a gente venha ter o nosso salário para poder obter o pão físico. Então aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então se o pão físico, irmãos, eu tenho que me direcionar a uma empresa, a um lugar de trabalho para poder obter ele. Então para alimentar o Espírito, eu tenho que caminhar, eu tenho que me direcionar para a Bíblia, para a palavra de Deus e para a casa de Deus, porque eu vou juntar o meu salário para que naquele dia eu venha obter a minha recompensa. Então nessa situação se cumpre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que entender esse detalhe, irmãos. Nós temos que caminhar com Cristo, temos que andar com Cristo, temos que ler, orar, se consagrar, se alimentar da palavra diariamente. Porque na parábola, no Evangelho de Lucas, do homem rico e Lázaro, o homem tinha tudo, não lhe faltava nada, se vestia de tudo. E porém existia um mendigo que vivia à porta daquele e desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do homem rico. Então o nosso Deus, como Ele é justo e não faz acepção de pessoas, quer ser rico, quer ser pobre, quer ser alto, quer seja velho, quer seja baixo, quer seja novo, quer seja criança, quem quer que seja, todos, até a vinda de Cristo, irão morrer quando chegar a sua idade e seu dia. Então morreu aquele homem rico e morreu Lázaro. E o que aconteceu ali, irmãos? O homem rico morreu e também Lázaro. Lázaro morreu e a palavra é bem clara que os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morreu o rico também e foi sepultado. E aí, no Hades, estando ele em tormento, olhou ao longe e viu Abraão e viu Lázaro em seus seios. E gritou com grande voz, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, porque estou atormentado nessa chama. E pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. E aí Abraão falou assim, lembra-te, filho, na tua vida tu teve a tua recompensa. E Lázaro somente males. E agora Lázaro, que sofreu em vida, é consolado, e você que teve fartura, ou seja, você não deu ouvido, não se preocupou com o seu espiritual, agora você é atormentado, porque você só priorizou o físico, só priorizou o pão físico. Então, por isso é que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Quando a gente morre, irmãos, a gente não leva nada. Quando a gente vê, o que a gente trouxe quando a gente vê o mundo? Nada. Só o corpo físico. Mas o espírito já existia com Deus. Então o físico vive do físico, mas o espírito vive do espiritual. Então Lázaro, mesmo padecendo necessidade, enfermidades, tinha chagas, mas tinha um caminho com Deus, tinha uma comunhão com Deus. E isso não impediu que ele recebesse a sua recompensa. Mas aquele homem que se preocupou apenas com a aparência, com as coisas terrenas, com a vontade do mundo,
após a morte, ele recebeu a sua recompensa. E qual é a recompensa? Desprezo de Deus. Porque a vida longe, fora de Deus, é angústia, é sofrimento. Então nem só de pão viverá o homem, irmãos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então se nós temos que trabalhar, temos que caminhar para um trabalho, para uma empresa, para um comércio, para poder adquirir o pão físico que alimenta apenas a carne, que depois perece. Porque a comida que a gente come hoje, nunca mais a gente tornará a comer. Sempre vai ter que estar fazendo novas comidas. Mas a palavra que a gente come hoje, ela viverá eternamente se a gente perseverar se alimentando diariamente e fazendo a vontade de Deus. Então, nesse sentido, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é que nós temos que priorizar o reino. Temos que buscar de Deus. Temos que viver em Deus. E aí simplesmente, aqui dando continuidade na outra leitura, em João capítulo 4, do versículo 31 ao 34, diz a seguinte situação. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos, dizendo uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? No 34, Jesus diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar suas obras. Então, irmãos, simplesmente Satanás, ele quer nos prender ao físico, para que a gente não tenha entendimento da eficácia da palavra de Deus, do propósito de a gente caminhar com Cristo, de ir para a casa de Deus, de orar, buscar a Deus, se aproximar de Deus. Então, Lázaro, financeiramente, lhe faltava tudo, mas espiritualmente não lhe faltava nada. Então nós vemos aqui claramente, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus, irmãos, são vontades, são ordenanças de Deus para edificar o espírito em perdão, renúncia, alimento espiritual, fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, uma certa vez, ele falou assim, que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e puxando para a praia, separa os bons dentre os maus, os ruins. Os bons bota no celeiro, os ruins lança fora. Então aquele que se apega apenas ao físico, apenas ao material, ele será lançado fora do reino. Ele não terá o seu nome escrito no livro da vida. Ele não herdará a eternidade com Cristo. Herdará a eternidade no lago de fogo com Satanás e seus anjos. Então nós temos que nos preocupar, irmãos, em caminhar com Cristo, em buscar em Deus, ler a palavra, orar, jejuar, se consagrar, para que a gente venha ter uma vida pautada diante de Deus. Então nós temos que entender essas coisas. Porque aquele que se apega e busca apenas no mundo, o mundo vai perecer e ele junto com o mundo. Então nós temos que buscar de Deus. Temos que comer esse alimento, a obra de Cristo, que foi o que Ele nos ordenou. Evangelizar, ganhar almas, estar sempre pronto para fazer a vontade de Deus,
como está lá em Mateus 26, vigiando e orando em todo tempo, para que a gente não venha cair em tentação. Porque nós necessitamos, irmãos, do Espírito estar fortalecido na palavra, para que a gente venha entender que é justamente essa questão: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não estava preocupado com comida. Quando Satanás foi tentar ele com aquela pedra, transforma essa pedra em pão, Jesus poderia transformar? Sim. Ele transformou? Não. Por quê? Porque justamente ele veio fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Não a vontade do mundo. Ele veio revelar e expor o reino e a vontade de Deus. E nessa situação ele foi justificado. A tal ponto dos seus discípulos não compreender quando ele falou assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E ele ficava ali entre si: será que alguém trouxe de comer? Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a obra de Deus. Lázaro, que perseverou em Deus, recebeu a sua recompensa. O homem rico que perseverou no mundo recebeu a sua recompensa. Desprezo de Deus. Porque ele valorizou apenas o exterior, apenas a aparência momentânea, apenas a vaidade. Mas Lázaro valorizou o interior, o espírito. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Por isso que nem só de pão viverá o homem. Porque esse corpo físico precisa de pão, mas o espírito precisa da palavra de Deus, que só Deus é quem pode alimentar. E aí, irmãos, dando continuidade nessa outra passagem, em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz assim. Versículo 38 e 39 diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, nós temos que entender, nós temos que perseverar, nós temos que buscar em Deus, porque nós temos que ter a plena convicção: se a gente planta no físico, nós vamos colher no físico, mas se a gente planta no espírito, nós vamos colher no espiritual. Vamos colher de Deus. Mas se nos portarmos como aquele homem rico, não dando ouvido nem buscando entender qual é a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida, para a gente mostrar que amamos alguém, nós temos que mostrar que ama com atitudes e não apenas com palavras. Então, simplesmente, essa passagem aqui, Romanos 8, do 38 ao 39, nós temos que entender uma seguinte situação, amados. Aquele que persevera em Deus, nada, sabe o que é nada? Nada vai conseguir tirar a nossa parte do livro da vida e o nosso direito da vida eterna. Quem quer que seja, esse corpo físico ele pode até perecer, mas o nosso espírito ele vai estar com o seu lugar preparado, já determinado por Deus no livro da vida e na eternidade. Então essa palavra que nada nos separa do amor de Deus é justamente aquelas pessoas
que busca o espiritual em ler a palavra, oração, já falei aqui, mas vou falar de novo, em ler a palavra, oração, se preocupar em exercer o seu talento, o seu dom que Deus lhe deu, em caminhar com Cristo, ter uma vida abundante na presença de Deus, em oração, jejum, consagração, em obediência, orar quando acordar, quando deitar, quando for comer, em todos os momentos, orar sem cessar, irmãos, é justamente essa questão. Não é você passar o dia todo, o mês todo, o ano todo, a vida toda em oração. Bom seria, mas nós temos afazeres. Mas é justamente essas questões. Estar com Deus no nosso pensamento 24 horas, irmãos. Porque o lugar que pertence a Deus em nossa mente, em nosso coração, é Ele que preenche. Nada vai preencher. Então, se a gente continuar fazendo isso, buscando de Deus, nós vamos receber de Deus. Então, nessa situação, nada nos separa do amor de Deus. Aí vamos lá, você pode dizer assim: eu não vou para a igreja, eu não oro, eu não preciso dessas coisas de religião, porque nada me separa do amor de Deus. Você tem que ler a Bíblia, que é para você entender aonde é que você se encaixa. Quais são as pessoas que nada consegue separar elas do amor de Deus? É a pessoa que está tomando cachaça no bar? É a pessoa que está com palavras tortas? É uma pessoa iracunda? É uma pessoa que não perdoa? É uma pessoa que não renuncia? É uma pessoa que não caminha com Deus? É uma pessoa que trai a sua esposa ou trai o seu marido? É uma pessoa avarenta? Então, é essas pessoas que acham, você está achando que nada separa essas pessoas do amor de Deus? São as pessoas que se arrependem, irmãos. São as pessoas que caminham com Cristo. São as pessoas que têm uma vida em obediência a Deus, em prontidão. Na parábola dos talentos, Mateus 25, Jesus fala que o Senhor confiou talentos a 3 pessoas. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua capacidade. E ali nós temos bem claro, irmãos. O que recebeu 5 valorizou e granjeou mais talentos. E ganhou mais 5 talentos. Quando o seu Senhor veio cobrar, ele entregou mais 5, ou seja, 10. E ali ele recebeu sua recompensa, ou seja, as pessoas que estão em obediência a Deus, nada os separará do amor de Deus. O que recebeu 2, valorizou do mesmo jeito. Teve trabalho, obedeceu a ordenança do seu Senhor, granjeou mais 2 talentos, ficou com 4. Quando seu Senhor veio cobrar, ele disse: Senhor, eis aqui, me desse 2 e eis aqui 4, Senhor, mais 2, está aqui 4 talentos. Ele recebeu sua recompensa, ou seja, não é a angústia que vai nos separar do amor de Deus. Não é as atribulações dessa vida, não é as perseguições espirituais, não, isso não separa do amor de Deus. Então, se a gente perseverar até o fim em obediência, com uma vida renunciada, longe das vontades do mundo e sim na vontade de Deus, quando Cristo vier, Ele vai dar o seu galardão. Então nós temos que entender isso, irmãos. Então são essas pessoas que nada as separará do amor de Deus. Porque Deus ele vem buscar aquele povo que o espera. As 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. As prudentes têm uma vida em obediência. E quando o Senhor veio, elas estavam preparadas e foram, subiram, entraram para a borda, para a festa. As que não estavam, ficaram. Então, geralmente, as que ficaram são aqueles cristãos, porque as loucas também caminhavam, ou seja, cristãos, né? Então, uns foram e outros não. Porque valorizaram apenas a aparência exterior. Não viveram em vigilância, em obediência. Então, a gente vê bem claro aí, irmãos, que quem são as pessoas que nada as separará do amor de Deus. São as pessoas que têm uma vida em obediência,
uma vida pautada diante de Cristo. Então nós precisamos entender isso. E aqui, irmãos, Apocalipse 14, versículo 13, que diz da seguinte forma: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que caminhar com Cristo não vai ter trabalho. Tem sim, nós temos que trabalhar, alimentar o Espírito, ter esse trabalho espiritual. Porque em Mateus 6,33, Jesus falou assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Então entenda isso. Nós temos que trabalhar na obra, lançar a mão no arado. Temos que estar, eis-me aqui, Senhor. Porque as aflições, nada disso, a angústia, o cansaço físico, ele não vai nos separar do amor de Deus. Mas aí, como Satanás chegou para Cristo e pediu para ele transformar a pedra em pão, ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele homem rico, lá em Mateus, lá em Lucas 16, ele viveu apenas o físico. E Lázaro viveu o espiritual. E aí, quando ambos morreram, então o trabalho do homem rico era mundano e as suas obras o seguiam, não teve participação na vida com Deus. Então o seu destino foi para um lugar da ausência de Deus, ou seja, sofrimento eterno. Lázaro teve uma vida em obediência, e aí, ou seja, quando ele morreu aonde? Em Cristo, e descansou do seu trabalho, e as suas obras o seguiram. E simplesmente, irmãos, as obras que nos seguem são aquelas que a gente planta no Espírito. Então nós temos que plantar no Espírito. Nós temos que buscar em Deus. Temos que nos aproximar de Deus. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, o nosso destino será lago de fogo, condenação eterna. Estou eu aqui agora pronto para ir para o trabalho, para ganhar o pão de cada dia? Ou seja, estou plantando no físico e vou colher no físico, e também estou plantando no espiritual e vou colher no espiritual. Então, nem só de pão viverá homem, ou seja, eu sei que eu preciso de trabalhar, eu sei que eu preciso das minhas necessidades físicas, eu sei que eu tenho um custo de vida mensal, eu sei tudo isso e eu preciso trabalhar. Mas isso não me dá o direito de eu não ler, não orar, não lançar a mão no arado. Por causa do meu cansaço físico, eu deixar de ter uma intimidade com Deus. Então, o físico alimenta o físico, mas a palavra alimenta o espiritual. Em Apocalipse 22, o Senhor fala assim: eis que preste venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente trabalha, no final do mês a gente vai receber o nosso galardão terreno, a nossa recompensa terrena. Mas para receber o galardão de Deus, de Cristo, eu tenho que confessar Jesus na minha vida, andar em obediência, num caminho de retidão, como Jó, para que essas coisas, irmãos, essas obras espirituais, as pessoas notem que eu seja um bom trabalhador, seja um bom funcionário, que minha esposa note que eu seja um bom esposo,
mas também que Deus diga também é um bom servo, que lê, que busca, que as pessoas enxergam Cristo em nossas vidas através das nossas atitudes, do nosso comportamento, e não com palavras. Então, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Persevere, irmãos. Se aproxime de Deus, porque o fim está próximo. E cada um vai receber segundo as suas obras. Então, se as suas obras forem boas, você receberá um bom galardão, que te dará descanso eterno. Mas se as suas obras forem más, você receberá o seu galardão e receberá condenação eterna. Então fique com essa palavra, meu irmão e minha irmã. E aqui eu quero pedir para que Cristo abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus.